A palavra coco é escrita com ou sem acento? Ou seja, essa primeira vogal O aqui, ela recebe ou não acento? É isso que nós vamos ver nessa videoaula. Bem, nós fizemos uma pesquisa, principalmente na internet, e percebemos que a maioria das pessoas estão usando essa forma acentuada. Ou seja, a primeira sílaba aí e a primeira vogal da sílaba recebe o acento circunflexo, coco. As pessoas estão escrevendo muito dessa maneira. A gente tentou descobrir por que está ocorrendo essa preferência. E uma das hipóteses é a existência do acento diferencial. Por que isso? Se a gente for analisar a pronúncia da palavra coco, se você analisar com muita calma e com muita atenção, você vai perceber que o segundo O, ele é pronunciado como se fosse com o som de U, coco, coco. Então essas pessoas tendem a querer levar a diferença da pronúncia para as grafias, querendo diferenciar a primeira sílaba da segunda. Mas a gente precisa saber o que é acento diferencial e quando ele ocorre corretamente. Vamos explicar aqui. O acento diferencial realmente existe na língua portuguesa, mas ele é aplicado somente em algumas situações. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. As palavras por, acentuada, com acento circunflexo e sem acento. Quando a palavra por não tiver nenhum acento, ela é uma preposição, ela é empregada na frase como preposição. Preposição nada mais é do que uma classe gramatical que liga elementos numa frase. Por exemplo, o artista foi aplaudido por toda a plateia. Você nota aqui a ligação entre o artista e a plateia. E a preposição por, ela está sendo inserida através do verbo aplaudir. Ou seja, o artista foi aplaudido por toda a plateia. Então a plateia foi quem aplaudiu o artista. Já quando a palavra por vier acentuada, ou seja, com acento circunflexo na vogal O, trata-se de um verbo. Nesse caso, temos o verbo pôr, que significa deixar em algum lugar, colocar, etc. Vamos ver um exemplo. Você pode pôr as compras no carrinho. Veja aí que nessa situação aqui, quando nós temos o verbo pôr, existe a ação de deixar algo em algum lugar, ou seja, as compras no carrinho, diferentemente do por preposição. Então as pessoas acham, acreditam talvez, que por causa desse acento diferencial, caberia acentuar a palavra coco. Ocorre que essa regra não se aplica, não existe acento diferencial na palavra coco. E aí a gente vai conferir as regras de acentuação para explicar por que a palavra coco não tem acento. As regras básicas de acentuação são as seguintes. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, paroxítonas acentuadas nessa lista aqui, que eu coloquei entre parênteses, e todas as proparoxítonas. Ah, mas o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. O que é sílaba tônica? É a sílaba que nós pronunciamos com mais força, mais intensidade. Paroxítonas são as cujas sílaba tônica são as penúltimas. Associe paroxítonas com penúltimas. E as proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos ver alguns exemplos para facilitar. Oxítonas, como nós acabamos de mencionar, são acentuadas quando terminadas em A, E e O. Por exemplo, sofá, picolé, paletó. Você tem que memorizar essa regra aí, certo? Principalmente essa regra. Por quê? Pelo princípio da oposição, se a palavra é oxítona terminada em A, E e O, ela é acentuada. Ponto final. Se a palavra termina em A, E e O e não é oxítona, e se não for proparoxítona, porque já sabe que todas são acentuadas, e ela for paroxítona, não vai receber acento. Terminou em A, E e O, não recebe acento. Como, por exemplo, pipoca, abacate, camelo. Veja em verde que as sílabas tônicas são as penúltimas de cada palavra. E a palavra coco segue a mesma regra. A palavra coco é uma palavra paroxítona, porque qual é a sílaba tônica? É o primeiro co. Certo? Então, por isso que a palavra coco não é acentuada, não recebe acento. É por essa razão. E por fim, a palavra cocô, que significa fezes, excrementos,
utilizado mais informalmente para se referir a esses sinônimos, é uma oxítona, terminada em O. Nós acabamos de ver que as regras de acentuação determinam que se a palavra for oxítona terminada em A, E, O, ela é acentuada. Então a palavra cocô é acentuada porque termina em O e a sílaba tônica é a última. E ela é uma oxítona. Então essa foi a nossa dica rápida sobre acentuação gráfica. Para não perder mais dicas, inscreva-se no canal, curte o vídeo, ative o sininho para receber as próximas dicas em primeira mão e até o próximo conteúdo. Valeu!